estudo sobre este tema, que é um tema, eu diria, especial. Reparem que nós vamos tentar fazer uma abordagem que tem a ver com as coisas da medicina, obviamente, porque o autismo é uma patologia humana, é uma doença trabalhada pela psiquiatria em especial, mas que envolve uma multidisciplinaridade. São muitos os especialistas envolvidos. E nós estamos com projetos muito bonitos, aliás, que é um projeto que vai além do centro espírita e que tem a ver com atendimento a essas crianças, e eu diria a estes espíritos que estão reencarnando nos dias atuais, trazendo questões antigas para serem trabalhadas na vida em que eles reencarnam, apresentando esta dificuldade. Ao mesmo tempo que nós vamos tentar trazer questões médicas que são importantes, nós temos a visão do Espiritismo, nós temos uma ideia, porque quando o Espiritismo surgiu, e nós estamos agora em abril, celebrando os 160 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então nós estamos há 160 anos da doutrina espírita, devidamente plantada para a humanidade. Nós estamos lembrando que naquela época se conhecia pouco das doenças mentais. E as doenças mentais tiveram um grande crescimento de lá para cá. Mas não houve oportunidade para que a doutrina espírita examinasse na sua base essas questões diretamente. Então tudo foi vindo gradativamente, a partir das obras de André Luiz, a partir dos ensinamentos de Emmanuel e de tantos espíritos superiores que, através de Chico, foram ditando ensinamentos fundamentais que foram levando a doutrina dos espíritos mais adiante. Então, uma visão médica, uma visão espírita, na verdade, a questão é de nós trabalharmos juntos, usarmos o que a medicina já conheceu a respeito desta patologia, lembrando que se trata de uma doença mental infantil, e ao mesmo tempo, como que o Espiritismo, mais especificamente, como que o movimento espírita, o trabalho no centro espírita, pode ajudar a esclarecer questões para as quais a medicina ainda tem uma enorme dificuldade. Queria lembrar para vocês que autismo, ou doença do espectro autista, é, vamos dizer assim, algo ainda desafiador. Mesmo com as bases doutrinárias, sobre as quais nessa interface nós vamos trabalhar um pouco hoje, ainda assim, nós poderíamos abordar este tema do ponto de vista médico, vamos dizer assim, com questões muito técnicas, das pesquisas atuais, pela medicina, pela neurologia, pela neurofisiologia, para que nós possamos caminhar no entendimento pela via da ciência. Mas antes que isto aconteça, porque isto é moroso, caminha devagar, nós já estamos lidando com as crianças deste espectro, como em outras questões de outras patologias mentais, colocando a serviço deles e das famílias, e portanto da comunidade, da sociedade, os recursos da casa espírita. Então, em uma hora e pouco, nós vamos fazer o que for possível, a não ser que vocês me autorizem a ir até meia-noite. Amanhã ninguém trabalha, acredito que não haja nenhum problema. Não é verdade? E aí então nós podemos nos prolongar, aí sim nós temos um outro material, vamos dizer assim, com coisas bem mais, não vou dizer sofisticadas, mas que tenham a ver com a metodologia científica aplicada a uma psiquiatria moderna no campo de uma doença que é uma doença do neurodesenvolvimento. E aí tem uma série de implicações.
Muito bem, vamos partindo para aquilo que nos interessa de mais perto. Vocês podem interromper a hora que desejarem, até meia-noite tudo se resolve, então nós podemos deixar para depois, mas vamos então trazendo algumas questões que são questões mais importantes. Deixa eu ver aonde que eu me posiciono. Queria lembrar, antes de entrar no tema, algumas coisas. Medicina é algo que se confunde com a história da humanidade. Mesmo em, vamos dizer, dentro de cavernas, em pinturas rupestres, você tem a figura do terapeuta e a figura do doente, e uma interação entre os dois. Então, toda a história da humanidade, que tem 5.000 anos, no sentido de registros por escrito, você tem ao mesmo tempo o mesmo tempo da história da medicina. Medicina e humanidade no planeta Terra estiveram juntos sempre. Em outros mundos é diferente, e nós estamos partindo do que nós conhecemos aqui, que é a nossa realidade. Doenças físicas e mentais, vocês sabem muito bem disso. Uma coisa é um diabetes, uma hipertensão, uma neoplasia. Outra coisa é um doente com esquizofrenia, com alcoolismo ou com autismo. São doenças diferentes, são situações completamente diversas. E tudo isso, no seu todo, tem a ver com a medicina de um modo geral. Lembrar que hoje, quando estamos em 2017, temos doenças antigas, mas temos doenças que nós não tínhamos antes, novas. Muitas delas são doenças infecciosas, que eram doenças que acometiam outros seres que não humanos, animais, portanto. E agora, isso tem a ver com a realidade da medicina, só para a gente ir se situando nessas questões. Outra ideia, portanto, as antigas também não estão resolvidas, e as novas são doenças que se somam às outras e criando novos desafios. Querem ter uma ideia? Autismo ou espectro autista eu poderia colocar aqui, a princípio. Porque se eu for nos anais de medicina de 100 anos, 200 anos atrás, não há nada a respeito. Talvez houvesse crianças com essa patologia, mas a palavra autismo não existia. Não havia nenhuma referência sobre isso. Querem ver uma curiosidade? A primeira vez que um colega médico pesquisador falou em autismo, ele falou em 1943, portanto, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma coisa recente. Para as questões das doenças é uma coisa recente. Nós só não podemos dizer que antes não havia, mas estudo a respeito, tudo começa em 43. Pois bem, outra ideia é lembrar doenças do corpo, medicina do corpo, mesmo nas doenças mentais. Olha que coisa curiosa. Nós temos uma infinidade de doenças mentais. O livro que trata disso, o DSM-5, que é o mais atual, ele é uma coisa dessa largura. E você tem uma infinidade de doenças. E a gente lembra que, por exemplo, a grande epidemia mundial chama-se depressão, das doenças mentais, intimamente ligado ao suicídio, que é outra tragédia mundial. E é tema que, aliás, nós vamos falar em algumas outras cidades durante o mesmo percurso. Mas a ideia qual é? Os colegas médicos, os pesquisadores até de alto nível, trabalham buscando causas biológicas da depressão. E aí o que acontece? Você vai estudar a bioquímica cerebral, você vai estudar os neurotransmissores cerebrais, você vai encontrá-los numa quantidade reduzida, se nós compararmos com quem não tem depressão, e aí vem a prescrição mais abrangente do mundo hoje em dia, que são os antidepressivos. Há tempos atrás era aspirina, ácido acetil salicílico. Hoje é o antidepressivo. E aí você tem problemas delicados, que eu não vou entrar, senão vai passar da meia-noite, o tema em si. É a ideia de que o diagnóstico de depressão muitas vezes não é correto. Então existem pessoas que têm depressão e o diagnóstico demora. Isso é um risco. E existem pessoas que estão melancólicas, tristes, ganham por parte dos médicos um diagnóstico de depressão, são medicados como deprimidos e na verdade não têm depressão. Então aí é todo um terreno para se esclarecer, para se trabalhar, e aqui do mesmo modo.
Então você pode ver, por exemplo, crianças que são muito próximas da normalidade, mas elas têm critério médico para se falar em autismo ou espectro. E lembrando que as crianças com autismo são crianças que podem ter um autismo leve, moderado ou severo, como qualquer doença. Todas as doenças mais importantes, elas têm estágios de gravidade. Um paciente esquizofrênico, ele pode requerer uma medicação e cuidados muito especiais, enquanto que outro, vamos dizer assim, cuidados à metade. E dependendo, uma abordagem bem diferente. E é assim com as crianças autistas. Muito bem, então a gente lembra algumas coisas. Então por que a gente diz a ideia de que mesmo nas doenças mentais, colegas acreditam e pesquisam tão somente o corpo físico, o cérebro humano, a bioquímica, a neurofisiologia, a neuropatologia, acreditando porque não vislumbram a importância da alma, que tudo tem a ver com as células, as organizações teciduais e a ideia dos órgãos. E como se trata de doença mental, qual é o órgão? Na verdade, é o cérebro, o encéfalo, tipicamente a córtex cerebral e algumas outras estruturas. Então a gente também tem que trabalhar essa ideia. Por isso a gente coloca, se alguém vai usar o antidepressivo para a depressão, quando bem indicado, ele pode usar anos a fio, com uma resposta melhor ou pior. E quando o colega tenta suprimir a medicação, o que acontece? Mesmo que ela tenha tido um efeito favorável no caso, diminuição de sinais e sintomas da depressão, e aí o que acontece? Tenta retirar, tudo volta. E aí o que acontece? A depressão continua. Por quê? Porque estamos fazendo uma medicina que é uma medicina dos efeitos e não uma medicina das causas. Vocês entendem isso? É simples, mas é importante para nós, seja a doença que for. Eu posso medicar alguém para sintomas, mas se eu tenho maior responsabilidade, eu vou investigar de onde vêm essas coisas. E no campo da doença mental, vocês podem guardar isso em definitivo. Não existe doença mental sem as questões espirituais. Já não existem as questões biológicas, somáticas, sem uma contrapartida espiritual. Ninguém vai viver uma situação de um câncer de mama, ou de estômago, ou de fígado, sem que haja uma questão de origem, toda ela espiritual. O que mostra o quanto a nossa medicina ainda é acanhada, para ser brando no comentário e na avaliação. Nós estamos ainda muito atrasados, porque este mundo é atrasado em quase todas as coisas. E como é um mundo de provas e expiações, as provas e as expiações vão muitas vezes se multiplicando sem o devido controle, sem a devida capacidade nossa de humanidade de reverter essas coisas. Vocês me acompanham? Então sigamos. Muito bem. Medicina alopática, que é a mais comum, a chamada medicina ocidental. Nós temos homeopatia, as alternativas diversas, a tradicional chinesa, que é linda, a ayurvédica, a acupuntura e tantas coisas lindas. Mas quase tudo isto se prendendo tão somente às questões do corpo, às questões orgânicas. Então nós estamos longe da origem. E quanto mais longe da origem nós estivermos, o que significa? Mais distantes da cura, da reversão de tudo isso. Então guardem isso. Toda doença mental é uma doença espiritual. Se alguém um dia no futuro disser em contrário, você está em outro planeta, outra realidade, mas aqui a coisa é desse modo. Todos esses doentes foram doentes meus. Essa é uma medicina. Porque eu sou clínico. Eu não sou psiquiatra. Mas o que eu mais vejo é doença mental. Tanto no consultório, como no centro espírita, a partir do atendimento fraterno. Então, esse é um doente retirado da rua, sem família, sem nada,
há uma instituição espírita linda, chamada Luz de Escol, que retira doentes e pessoas que não têm nada, e esse é um doente. Nós abrimos o atendimento espiritual para ele, ele está assim, já melhorou de muitas questões, e na verdade ele tinha um passado muito obscuro, mas não é o nosso tema hoje. Aqui um doente com lepra ou hanseníase, uma doente da Santa Casa com bócio tiroidiano, uma vítima de uma explosão, o Rodolfo lá em Copacabana, num hospital em terapia intensiva, é uma história interessante para vermos outro dia, um doente de pós-operatório e uma senhora nos Estados Unidos que perdeu a vida a partir de uma gangrena daquele membro inferior, um diabetes de longo prazo, sem os devidos cuidados. Por que eu estou mostrando essa imagem? Para a gente lembrar que nesse mundo há muitas coisas que vocês não conhecem. Há muito sofrimento, há muitas questões ligadas tipicamente a uma medicina que vê esses pacientes, e todos esses casos têm questões espirituais. E os doentes mentais, e o do nosso tema também. Nós estamos aqui, isso aqui não é mundo de referência, esse é um mundo, vamos dizer assim, atrasado, semi-primitivo. Isto aqui é um grande hospital. Então, se a gente pensar bem, é interessante nós nos situarmos. Quem somos? De onde nós viemos? Qual é o sentido da vida? Mas esse é tema para depois da meia-noite, então não vai ser hoje. Mas é uma questão. Nós não podemos pensar que o que acontece no planeta Terra e com a nossa humanidade é uma coisa que acontece no universo afora. Porque as coisas são diferentes. Existem outros mundos de provas e expiações, outros mundos mais primitivos do que aqui. Mas a grande maioria não tem nada a ver com o tipo de vida que nós vivemos há milhares de anos no planeta Terra. Muito bem, quantos nós somos? 7,4 bilhões de encarnados hoje. E nós temos uma contrapartida de 12,6 bilhões de desencarnados aqui do lado. Os encarnados todos na crosta, nos lares, nas ruas, no trabalho, nos hospitais. No mundo espiritual, como é que as coisas são? Nós nos aglomeramos numa mesma realidade? Não. Ali nós nos dividimos. E aí nós temos esferas de vida. O que é um umbral médio? É um umbral aqui do lado. É o umbral do hospital, de dentro de casa, do centro espírita. Isso é um umbral médio. Quem deu o nosso lar? Só? Muito bem. Nosso lar, o que é? Que esfera existe nosso lar e outras colônias? São muitas colônias. Umbral. Só que é umbral superior. Onde é que André Luiz foi logo que desencarnou? Umbral inferior. Umbral inferior. Mas é tudo umbral. Então, umbral a gente tem que adjetivar, para que a gente se situe. Quando vocês leram um livro, viram um filme, vocês não falaram, pediram à veneranda um lugarzinho na colônia depois que morressem? Quem é que não pediu? Eu pedi. Criou um problema. Por quê? Com o filme, com o livro, 2,5 milhões de exemplares publicados pela FEB ao longo da história. O filme, 2,5 milhões, por coincidência numérica, viram, assistiram. E depois, com o DVD, a coisa foi se multiplicando. Veneranda reclamou por tudo que vinha dos brasileiros, no sentido de quererem um espaço. Vocês ouviram falar de puxadinho? No Brasil existe. Agora tem puxadinho em nosso lar. Por quê? Porque não dá. Ela foi prometendo um coração generoso, não é? 1 milhão de horas trabalhadas, está no livro. Sem tirar férias, sem reclamar, sem esmorecer. Essa é veneranda. E a ideia qual é? Podem contar, não vai ter mansão, mas puxadinho, tipo kitnet, dependendo do que fizer ao longo do restante da vida, pode até alcançar. Então é importante a gente trabalhar essas coisas. Existem esferas mais altas do que o umbral superior e existem esferas mais baixas do que o umbral inferior. Mas esse é um tema lindo para a gente examinar outro dia, porque a nossa temática é outra. Só para lembrar que no mundo espiritual tem hospitais, tem doentes. Ou vocês acham que um alcoolista crônico
um esquizofrênico, um de transtorno bipolar, uma criança que tenha desencarnado ainda muito enferma, chega no mundo espiritual, é recolhido e vai para o céu? Quem tiver mediunidade de vidência, quem tiver experiência no campo da mediunidade socorrista, conhece a realidade. E vai ver que os dramas que nós enxergamos do lado de cá, eles continuam do lado de lá. As mudanças são muito pequenas e vão requerer tratamento, abordagem, cuidados, tanto dos benfeitores espirituais desencarnados, como também das equipes mediúnicas sérias, como dizia Kardec há um tempo atrás. Mas vamos partir para outras questões. Esse valor numérico foi retirado de um capítulo de um livro de Emmanuel, um dos livros astros da mediunidade de Chico, da autoria, neste caso, de Emmanuel. Há um capítulo chamado Grande Educandário. Quem é o Grande Educandário? O planeta. E aí ele considera, são 20 bilhões de almas humanas. Portanto, somos muitos. E estamos peregrinando por aqui há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia da referência. Nós estamos aqui ainda. Há quem diga, e bendito, que nós estamos no limiar do que será o mundo futuro, que é o mundo regenerado. Mas é um mero limiar, porque, na verdade, em média, nós ainda estamos aqui. Existem regiões hoje na geografia e nos dramas que são primitivas, onde vivem as guerras, a miséria física, a miséria moral, e podem ser núcleos pequenos, podem ser países inteiros. Mas a ideia qual é? Nós temos um longo caminho e toda doença mental, toda patologia humana, física e mental, tem a ver com esta realidade, que é uma realidade que está progredindo ainda muito devagar. Aliás, por causa dessa morosidade, veio a doutrina espírita. Os espíritos ligados à doutrina espírita são os mais lindos da humanidade. E no topo dessa hierarquia, quem está? Quem é o espírito de verdade? Jesus. Que esteve com Kardec e disse a ele, uma vez por mês, durante 15 minutos, eu estarei contigo. Jesus. E depois você vai ver, na Revista Espírita, em vários momentos, a ideia clara de que o espírito de verdade é Jesus. É ele que envia quem ele havia prometido, o Consolador. Muito bem, todas essas coisas têm relação com o nosso tema. Muito bem, a gente lembra, indo num outro terreno, já querendo chegar no centro espírita. Se a gente pensa medicina e espiritualidade, medicina, doutrina espírita, medicina da alma, hoje eu posso lembrar de algumas coisas. Várias delas estão em prática no mundo inteiro, especialmente no Brasil. A ideia da desobsessão, assistência aos desencarnados, também chamado daquele outro modo, a importância da fluidoterapia, que é algo lindo, sobre o qual nós vamos conversar no sábado, com mais detalhes, no VAC. Visualizações terapêuticas também é muito interessante, e claro, se eu quero fazer a medicina mais preventiva para não adoecermos amanhã, eu tenho que me transformar, eu tenho que fazer mudanças. Quem me ajuda a eu encontrar como que um caminho mais reto, uma bússola, um norte? Quem me ajuda? O Evangelho de Jesus. E agora nós o temos à luz do Espiritismo. Então nós temos uma síntese maravilhosa do que importa e do que não importa na vida humana. E como valorizar a encarnação. Mas esse é um tema para 2019 ou 2020. A gente volta, se tudo correr bem. Olha lá. Mais uma questão. Vejam essa figura. Encarnado ou desencarnado? Encarnado. Encarnado. Por quê? Corpo físico, perispírito, esse é o astral do perispírito, que é o que tem a forma humana, e a alma imortal. Então eu tenho uma figura que tenta reproduzir alguém meditando, alguém iniciando a sua noite de sono, fazendo uma oração com uma certa capacidade de se desdobrar. Não é assim? Na medicina acadêmica oficial, as doenças mentais e o autismo moram aqui. Mas porque eles não conhecem o resto. É o foco unitário. Só há a visão do corpo.
A medicina vai dar o grande salto qualitativo quando ela admitir, como ciência, a realidade do mundo espiritual e do espírito. Não precisamos nem como que desdobrar muito isso, porque é uma coisa simples. Na verdade, se eu puder lembrar, a doença mental começa aqui. Lembrando que isto aqui tem uma vida, um período de reencarnação. Mas isto aqui, é eterno. Isto aqui vem evoluindo, progredindo, contrariando ou agindo conforme as leis de Deus e acumulando as dificuldades. Acumulou tanto que tem que nascer na Terra. Seguindo adiante. Então a ideia, a doença mental, como Joana de Ângeles diz, ela tem origem na alma e na alma precisa ser tratada. Eu posso usar o antidepressivo para depressão? Usa-se no mundo inteiro. Eu posso usar medicamentos com as crianças autistas, além de uma série de providências? Posso e são necessários esses medicamentos, quando bem indicados. Mas eu não posso perder de vista a origem. Até posso, mas não devo. É um sentido de compromisso e de responsabilidade com a verdade. Aquilo que vai sendo mostrado do que realmente importa. Seguindo adiante. Essa aqui vocês gostaram? Levei um fim de semana e meio para fazer. Então valorizem. Valorizem. Podem fotografar, posso mandar por e-mail, não tem problema. Essa aqui já foi feita por um outro grupo, mas a ideia é a mesma. O problema é isso aqui. Nós é que somos transgressores das leis de Deus e por isso adoecemos. A ideia do perispírito, que é o grande elemento de ligação entre a alma e o corpo. Se eu for pesquisar, inúmeras doenças eu encontro aqui, mas elas não tiveram origem ali. Aquilo ali drena, recebe as consequências. Quando a gente trabalha com pensamento e matéria, quando a gente trabalha com paradigma mente-corpo, a gente vê quais são os elos de ligação envolvendo medicina, física e espiritualidade, entre as coisas do espírito que pensa e sente e do que ele provoca quando ele, por ignorância, transgride as leis de Deus. Mas esse é um capítulo lindo para a gente ver em 2022. Muito bem, aqui uma ideia para nós, já entrando na questão do autismo. Então, esse é o pesquisador que mostra para a gente, em 1943, os primeiros 11 casos, todos de crianças, com 3 características comuns. Ele notou, ele é um pioneiro, notou isso lá atrás, quando, pensando quase ninguém aqui era nascido. Verdade? Muito bem, eu muito menos. A ideia qual é? Olha só, desinteresse e inabilidade de se relacionar com outras pessoas. Há um isolamento, ou uma tendência, quanto mais grave é o caso, maior o isolamento. Outra questão, desenvolvimento peculiar de uma linguagem verbal com muita ecolalia, repetição. Ele ouve e repete, repete, repete. Ele não constrói, muitas vezes, frases. Estamos nos referindo a casos moderados e graves. Os casos leves, eles são casos diferentes. Estereotipias, repetição de movimentos corporais sem propósito aparente. Então, em medicina é assim, cada caso é um caso. Eu posso ter uma centena de hipertensos, mas eu tenho que individualizar o doente hipertenso que eu vou cuidar, porque ele é diferente dos outros, ele tem particularidades, mesmo apresentando algo tão importante em comum. Nas crianças autistas e jovens, são crianças ou adolescentes de um modo geral, o que acontece? Eu preciso lidar com a individualidade, caso a caso. Além do que, o doente hoje que tem 4 anos, 6 anos com autismo, daqui a 2 anos ele é outra criança, dependendo do que ele receber de tratamento, de abordagem. E se entrar a abordagem espírita, isso muda tudo. Como acontece mudança em várias outras patologias também. Aqui uma ideia para nós, do ponto de vista epidemiológico. Transtorno do espectro tem uma incidência de 1% em crianças e adolescentes. Isso é muita coisa. Eu diria
uma legião de espíritos com um corpo de criança ou de adolescente espalhados pelo mundo todo. 600 mil crianças e adolescentes no Brasil, essa é uma estatística que se considera hoje. Outra coisa curiosa, para a questão epidemiológica, nós encontramos, na verdade, 4 meninos para cada menina acometida. E do ponto de vista genético, o autismo não tem nada a ver com o cromossomo X, cromossomo Y. Não tem nada a ver com questão de gênero. Mas na estatística, na prática, e isso tem razões espirituais. Porque tudo de mais importante tem a ver com as questões espirituais. Por que mais meninos do que meninas? Numa ideia de 4:1. O colega que não tenha uma certa fundamentação que o Espiritismo proporciona, ele não consegue entender isto. Onde é que está a diferença? Tudo bem, cada vez mais se sabe que o cérebro da mulher é diferente do cérebro masculino. Em várias questões, inclusive questões ultraestruturais, refinadas, delicadas. Então existe diferença. Mas a diferença vem de onde? Ela, se existe aqui, ela vem da alma também. Não é verdade? A gente aprendeu, e é verdade, que o espírito tem a potencialidade de gênero para um lado ou para o outro. Mas a tendência qual é? É nós repetirmos experiências no mesmo gênero. E muitas vezes isso também modifica e cria um cérebro, um encéfalo próprio para a vida feminina, como o outro próprio para a vida masculina. Mas a raiz de tudo é o espírito. E uma coisa para ficar como uma ideia: a relação do gênero masculino e as guerras do passado. O que eu estou afirmando, dizendo para vocês, vem de experiência no centro espírita. Quando a gente lida com questões dos doentes mentais, incluindo a realidade destes reencarnados recentes com a síndrome do espectro autista. Então, por que talvez tantos meninos em relação a meninas? A ideia de que nós, em geral, repetimos o gênero. Quantos de nós estamos repetindo o gênero durante 5 milênios, 3 milênios? Porque cada um pode evoluir e fazer o devido progresso, mantendo aquele gênero detidamente, quando necessário, fazendo alguma inversão, por questão evolutiva. Mas essa é uma ideia, e essa vem da experiência, a relação dos dramas de crianças com certas psicopatologias humanas e as guerras do passado. E de onde vem? Quando você abre para atender um doente com um quadro como este mais grave, em geral, nós nos deparamos com conflitos armados. Muitos deles do século XX para cá. Fica como uma reflexão. Outra coisa curiosa, estão vendo uma curva interessante? Em 1960, nós não tínhamos ideia de diagnóstico de criança autista. E aí, a psiquiatria e a medicina passou a estudar isto. E passando a estudar, qual é a ideia? Olha o pico para o ano 2000. Nós estamos em 2017. Então, nestes últimos anos, nós temos um crescimento exponencial que mostra para nós, não o número de casos, não estamos nos referindo ao número de casos. Claro que tem a ver com o número de casos diagnosticados, mas agora nós estamos dando a devida atenção para questões de crianças que nós antes achávamos que eram meras variações do normal. E hoje isso tudo vai sendo enfeixado como um determinado diagnóstico. Entendem bem? Seguindo adiante. Então, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética. Mas isto é a consequência. O que é a causa? Transtornos espirituais, questões morais, lei divina transgredida muitas vezes ao longo da história, gerando como que, vamos dizer, uma herança enfermiça, que poderia, em alguns casos, redundar, por exemplo, numa síndrome de Down, ou outras síndromes delicadas envolvendo o sistema nervoso central.
mas hoje, muito tipicamente, vai acarretando questões que têm a ver com o nosso tema. Muito bem, esse transtorno é um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas tendo em comum comprometimentos da interação social recíproca, a ideia do isolamento, a ideia de um isolamento dentro de casa, dentro da escola, dentro da clínica, e todo um esforço para trabalhar isto, no sentido de socializar a criança e trazer a ela o que ela apresenta em dificuldade, para que ela se aproxime das vivências normais do ser humano. Então hoje existem pedagogos, existem pediatras, existem neuropediatras, neuropsiquiatras, trabalhando em todo um conjunto para favorecer essas crianças. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um colega que trabalha no Centro Espírita conosco, um pouco mais jovem, e ele trabalha com essas crianças como psiquiatra, e a esposa é psicóloga, também trabalha com ele, com as mesmas crianças. Olha um detalhe, eles em casa criam gatos, preparam os gatos para depois os gatos serem recebidos em casa das crianças enfermas, devidamente treinados, porque a criança autista, ela interage com facilidade com cães e gatos. Nos Estados Unidos tem um grupo que trabalha com cavalos. Coloca a criança em cima do cavalo e sair galopando. As crianças dão a todo um conjunto de providências, que são providências que podem mudar aquela realidade para melhor. Então a gente nunca está, vamos dizer assim, aceitando uma coisa como se ela fosse ter que ser igual a vida inteira. A ideia é sempre pesquisar quanto àquilo que pode modificar. E as questões espirituais são aquelas talvez mais relevantes em relação a isso. Só que a gente lembra, é preciso que a medicina caminhe, que a psiquiatria caminhe sem a doutrina espírita. Porque a psiquiatria está no mundo inteiro e o espiritismo ainda não. Esse conhecimento que traz as questões das vidas passadas, isso ainda é de um grupo pequeno, em comparação com os bilhões. Então todo o desenvolvimento da psiquiatria moderna para ajudar essas crianças em diversos aspectos, tudo é bem-vindo. Não é que tudo seja novo, mas o número de casos diagnosticados é tão grande que é como se tudo fosse novo. E isso vai criando desafios para determinados contextos de uma medicina mais moderna. Mas ainda aquém do espírito. O que é uma pena, mas que também traduz as nossas limitações. Então a gente encontra as limitações e a gente procura saná-las gradativamente. Comunicação verbal e não verbal, altamente prejudicadas. Comportamentos repetitivos e estereotipados, como vimos. Não há qualquer dado científico ou de pesquisa que mostre, como alguém já disse, que a criança autista não seja afeita a carinho ou contato físico. É para incentivar, é para dar amor, é para cuidar, é para interagir, é para fazer ainda mais e melhor do que se faz em família com as crianças que não têm os mesmos problemas. Outro mito é sobre a inteligência delas. Pode haver uma supercapacidade de memória, mas o autista geralmente se concentra no interesse só. Ele não tem a diversidade. É uma limitação. Mas a ideia qual é? Você vai ter crianças autistas na universidade. Como você pode encontrar crianças com microcefalia em universidade? Você pode encontrar crianças com síndrome de Down também em ambientes, vamos dizer assim, de um desenvolvimento maior no campo científico. É uma epidemia? A princípio não. O que acontece é que agora o diagnóstico é lembrado, pensado, reconhecido. Então a gente não tem dados para dizer que é uma epidemia. Como a gente tem epidemia, por exemplo, de Zika no Brasil. E vocês todos souberam a relação disso com outros problemas neurológicos. Transtorno do espectro autista. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas conhece alguém que se encaixa nessa condição, pois em nosso círculo de amizade e contato sempre existe um autista.
Então é importante lembrar que trazer esse conhecimento, escolher esse tema para um estudo na instituição espírita, isso é promissor. Isso denota uma ideia de que quanto mais nós ventilarmos certas questões, melhor nós vamos nos preparar para uma espécie de uma demanda clínica que envolve as nossas crianças. E, portanto, todo esforço nesse sentido faz sentido. Muito bem, aí, esse é um aspecto secundário. A ideia do CDC nos Estados Unidos, avaliando 360 mil crianças no ano passado, crianças de 8 anos de idade. Nessa pesquisa, 1 para cada 68 desses menores é autista. Olha o tamanho disso. Muito bem, significa que 1,5% das americanas nessa faixa etária tem transtorno. Na Coreia, 2,6%. Olha o tamanho do problema. Multiplicam-se pelo mundo exemplos em que o Estado assumiu a responsabilidade pelo enfrentamento deste grande problema de saúde pública. Seguindo adiante. No Brasil, nós não temos estudos, mas estima-se que pelo menos 1% de toda a população. E agora nós vamos ficar olhando com mais atenção à nossa volta, verificando algumas coisas ligadas ao nosso dia a dia, porque é uma realidade, e essa realidade tem uma fundamentação espiritual, como outras realidades de um mundo de provas e expiações, que são realidades de patologias humanas, clínicas e mentais. Muito bem, então é um grave problema de saúde pública, como a depressão também é. Só que a depressão tem níveis epidêmicos, e o suicídio também, por causa da depressão e da relação com ela. No autismo nós não vemos isso ainda. Uma ideia que é uma ideia nova. Vocês ouviram falar de neurônios espelho? Todos vocês têm. O que é isso? Isso foi descrito em 1988 para a história da ciência, isso foi ontem. A ideia de neurônios espelho numa determinada área da córtex, tanto em animais como em seres humanos. Essas células disparam quando um animal faz um gesto, ou ele vê alguém fazendo, repete, e então ele aprende. Por isso espelho. Nosso desenvolvimento, nosso neurodesenvolvimento, depende desses neurônios, para que nós aprendamos as coisas. Nós vamos vendo os outros, pai, mãe, irmãos, coleguinhas, na escola, fazendo as coisas, e aí nós vamos repetindo. E essa interação, essa vida em sociedade, ela favorece o neurodesenvolvimento. As crianças com autismo têm níveis muito diminuídos de neurônios espelho. Então essa é uma possibilidade para explicar por que tantas alterações na vida humana destas crianças. Mas aí a gente fica pensando, se a gente vem por uma medicina sem envolvimento com a espiritualidade, tipo assim, então é um problema genético. Se não é de herança dos pais, porque os pais não têm o problema, é por mutação, mas é genético igual. Mas o genético vem do espírito, e não ao contrário. Vocês concordam? Todas as questões de fundamentos genéticos, a genética da biologia do ser, ela é como que mobilizada, modificada pela realidade do perispírito, que por sua vez traz a realidade do espírito. Fica claro isso? Então, não é que a gente vai dizer agora, não, o autismo é genético. Ele tem aspectos genéticos, porque tem outras doenças que não tem, ou pelo menos não se sabe que tem. Mas a genética que possa haver, incluindo a falta dos neurônios espelho, é por um drama espiritual. E é isso que vai modificar e vai gerar a falta dos tais neurônios. De tal maneira, é melhor com exemplos. Muito bem, se você dá uma banana, ele pega uma banana para si, macaco gosta, né? Os símios em geral adoram bananas. E a ideia qual é? Isso gera uma atividade cortical. Se alguém oferece e ele vê isto, ele lembra de tudo que ele já conheceu antes. Quem faz isso é neurônio espelho. Nós não vamos aprofundar muito isso
tem propriamente o artigo lá de 2008 e tem certos mapeamentos corticais, de tal maneira que há uma circulação neuronal, de estímulos neuronais, que tem a ver com essa atividade. Então, quando uma criança vê determinado gesto de pai, de mãe, de irmã e assim por diante, ele vai tendendo a repetir. Se ele não tem os neurônios espelho, ele não aprende com a vida à sua volta. Então, imitação, aprendizado e empatia são 3 elementos que dependem dos neurônios espelho. E as crianças autistas têm valores muito menores ou não têm. Muito bem, olha que coisa interessante. 77, 40 anos exatos atrás. Olha aqui, o pesquisador põe a língua para fora para a criança. O que a criança faz? Isso é neurônio espelho. Então essa criança tem neurônio espelho. Olha o que ele fez. Numa espécie de um bocejo, abriu a boca, a criança repete. Ao mesmo tempo, fez uma espécie de um beijo, um biquinho, ali. E vocês que foram pais e mães, avós, nunca notaram isso. Se tem alguém muito pequenininho em casa, pode fazer a experiência. Não é? E lembrar e até de registrar eventualmente. Olha só. Ele vê, ele precisa enxergar, e ele vai e repete. E nós não vimos isso antes. Olha como as coisas existem e a gente não se depara, a gente não percebe. Muito bem. Olha aqui. Não precisa ser humano. Põe a língua para fora, ele olha a língua e repete. Neurônio espelho. Olha aqui. Abrindo a boca, ele olha primeiro e abre a boca. Mostra a língua, ele olha. Vocês veem a mirada do macaquinho quanto à posição da boca? E aí ele vai e faz igual. Então, a ideia qual é? Autismo e neurônios espelho. Existem muitos outros aspectos, mas esse é um dos principais. A falta dos tais neurônios por algum defeito. E de onde vem o defeito? A escassez do neurônio espelho. Na questão kármica. Se a gente vai e usa aquilo que a gente aprendeu na doutrina espírita. Então a gente lembra o que o autismo apresenta? Isolamento social, isso de regra, ou de mais comum. Pobre contato visual, distúrbios de comunicação, falta de empatia, dificuldades na compreensão de metáforas, compreensão literal da linguagem muito pobre, dificuldades em imitar as ações dos outros e preocupação extrema com detalhes. São itens de critérios para reconhecer uma criança autista no centro espírita, no consultório, na psiquiatria e assim por diante. E aversão a certos ruídos. Existem questões que a gente pode testar, mas foge um pouco as ondas Mi das questões que nos envolvem hoje, então vamos adiante um pouquinho. Então, uma vez que os neurônios espelho parecem estar envolvidos na interação social, disfunções desse sistema neural poderiam explicar alguns dos sintomas do autismo. Mas aqui tem uma coisa bonita, mesmo que isso seja consequência. No futuro, as pesquisas nessa linha, você pode encontrar como repor neurônios espelho, como desenvolvê-los e devolver a ele, a criança, essa capacidade a partir de uma celularidade neuronal reposta. Nós não trabalhamos, por exemplo, uma pessoa faz um infarto do miocárdio, oclui uma artéria coronária principal, gera necrose do músculo cardíaco. Se ela não morrer de imediato, ela sobrevive e vai precisar dos cardiologistas modernos. O que eles vão fazer? Uma coisa chamada PTCA, vão abrir a artéria que fechou e vão salvar o músculo. Mas muitos não têm acesso à angioplastia e aí vão ter insuficiência cardíaca, porque vai faltar músculo para bombear o sangue. O que eu posso fazer? Células-tronco. Células-tronco embrionárias podem repor o tecido miocárdico e o doente não apresentar insuficiência cardíaca, que é sempre uma coisa séria e pode ser grave e mortal, levando à desencarnação. Vocês estão entendendo? Se a medicina descobre as questões biológicas, ela pode tentar repor
essas coisas ou consertar os tais defeitos. E a medicina avança assim. Muito bem, isolamento social, ausência de empatia e a ideia de que há estudos mostrando a falta de atividade no cérebro em relação a eles. Talvez, já pensando na hora que você falou, qual foi? 11h30? 11h30. Eu me perco, é o fuso, é o jet lag. Eu estou com o relógio do Brasil, é um perigo. Por quê? Porque agora lá são 15:03 da tarde. Se eu vou por esse, sabe lá que horas que nós vamos sair daqui. Mas brincando, pô. Pois não, senhor. Eu não sei se todo mundo sabe, mas minha sobrinha da psicóloga está acompanhando pelo FaceTime aí, né? E ela está fazendo uma pergunta aqui. No caso, se você ensinar as habilidades que faltam por conta da falta do neurônio no espelho, esse neurônio se desenvolve? Não, a princípio não. O que você pode fazer é o desenvolvimento de atividades envolvendo fisioterapia, envolvendo jogos, brinquedos, animais e outras coisas que possam fazer o neurodesenvolvimento que como que parou no tempo. Não só pela falta de neurônios espelho, mas também por outras deficiências que estão sendo mostradas nas pesquisas mais recentes. Agora, é uma questão da fisioterapia. Se uma pessoa faz um acidente vascular encefálico, um derrame, e ele perde a mobilidade, a força muscular de braço e perna, se ele não fizer nada, ele vai andar com dificuldades ou vai ficar na cama. Aí entra o fisioterapeuta. Para quê? Mesmo com a lesão neurológica, com a sequela neurológica do derrame, ele pode desenvolver pela atividade física, fisioterapicamente, ele acabar por ter até uma função motora normal, no limite bom. Mas algum ganho ele vai ter. Então, o fato de não desenvolver neurônios espelho com o incentivo nas tarefas e o estímulo para as atividades todas, isso não quer dizer que nós não façamos. Porque agora o que importa é nós oferecermos à criança o que há de melhor. Tanto do ponto de vista do que já se conhece pela medicina, e aí eu diria, como vamos ver agora, o que o Centro Espírita Preparado pode oferecer. Ela é muito bem-vinda e ela pode seguir perguntando. Meia-noite é pouco. Porque eram duas perguntas, mas uma foi respondida. Entendi. Ah, bom, fique ela à vontade, é sempre boa essa experiência. Esse foi o primeiro caso de criança autista que eu conheci. A minha filha Joana, hoje é psiquiatra, por coincidência, ela era uma garotinha e ela tinha aula de dança com uma professorinha, uma tia. Joana sempre gostou de dançar, é coisa antiga dela. E aí, uma vez a professora chegou na aula e estava assim, muito triste, chateada. E aí a Joana perguntou: o que houve, tia? Aí a tia sentou e conversou, dizendo: olha, eu acabei de saber, eu tenho um sobrinho, né? E esse sobrinho agora tem um diagnóstico de autismo, estamos todos muito preocupados, não sabemos o que fazer. A Joana devia ter 11 anos. E aí ela responde: tia, o meu pai, e eu participo também, sabe, tia? Ele tem lá umas reuniões no Centro Espírita e volta e meia tem casos de problemas muito sérios e com resultados muito legais. Será que a gente pode atender o Carlinhos? E a tia, diante daquele quadro, falou: claro, só temos um problema. Os pais são católicos, estritos, e não se pode falar em nada diferente. E eles têm pedido missa, falam com o sacerdote para pedir ajuda espiritual nos moldes que os pais conhecem. Mas aí a tia Joana perguntou: tia, a senhora autoriza, a Joana com 11 anos, autoriza que nós possamos cuidar? Ela falou: mas claro. Pois bem, aí a Joana traz o caso numa terça-feira à noite, nós abrimos. Então o Carlinhos, por descrição da tia, ele era um garotinho de 8 anos, tinha 2 anos de doença, é bem a faixa etária, deficiência de comunicação verbal e não verbal, uma grande introspecção, timidez e ansiedade. Eu não conheci a criança,
Eu queria muito que ela viesse na fluidoterapia, mas no centro espírita os pais não quereriam. Então, na verdade, foram feitas as reuniões de desobsessão, na verdade, uma só. E as irradiações. Se o paciente não pode vir, nós vamos até o paciente. Não é com a malinha de médico, né, presencialmente. É uma presença, mas é uma presença de projeção, de irradiação. Muitos centros espíritas, ao longo de muito tempo, fazem uma coisa que no trabalho público doutrinário se chama momento de preces e irradiações. E a gente não irradia para os doentes? Se você for buscar literatura, você tem artigos bem simples, mas muito bonitos, em unidade coronária, avaliando, testando a prece intercessória, feita por gente que nem sabe nada dos doentes e nada ligado ao espiritismo. São núcleos das sinagogas, são núcleos dos templos evangélicos, dos templos católicos, e tem um resultado lindo de se estudar também. Então, o que acontece? Numa terça-feira, logo a seguir, a Joana trouxe o caso e o tratamento médico tinha sido, assim, até então, de resultado muito pobre, o que, aliás, tinha deixado a tal tia muito, assim, desesperançada, não é? Triste, chateada com a situação. Isso já tem alguns anos. Aí nós abrimos a desobsessão especificamente. Quando, nas nossas reuniões mediúnicas, nós não abrimos a reunião, e entre a prece de abertura e a prece de encerramento, a equipe mediúnica vai recebendo as entidades necessitadas indistintamente, por uma ação definidora dos benfeitores espirituais. Essa é uma modalidade muito bonita e que ajuda a muitos espíritos ao longo da história do movimento espírita no Brasil e, por que não, do mundo. Nós trabalhamos diferentes por causa das questões médicas. Eu preciso abrir especificamente o doente XYZ, senão eu não consigo acompanhar. Eu preciso saber cada contexto de cada doente. Quando eu digo eu, é um grupo, é a equipe que se dedica a isso já há um tempinho. Para que eu possa, por exemplo, avaliar a resposta semanas ou meses depois e possa, inclusive, decidir, vou abrir de novo, porque o resultado não sendo satisfatório, qual é o caminho? Abrir novamente. Por quê? Bulbo de cebola. Numa reunião mediúnica eu posso lidar com uma camada ou duas, mas eu não posso esquecer que nós somos seres milenares, multimilenares, e que nós nos envolvemos no passado com questões delicadíssimas, e tudo isso ainda faz parte da nossa existência. Então, a ideia qual é? De que às vezes eu preciso reabrir. Se eu não abro especificamente, eu não tenho como seguir o caso. Assim como na medicina convencional. Eu tenho aquele paciente hipertenso e eventualmente com Alzheimer, e um outro com Alzheimer e hipertensão é outro doente. E eu tenho que acompanhar as questões do tratamento, que são questões específicas de cada um. Não faz sentido? Aqui não é diferente. Pois bem, atendido à distância, em Copacabana, significa, né, constatou-se o que a gente chama de obsessão complexa. Quando Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, preocupado com o problema da obsessão, a preocupação dele foi com os médiuns obsidiados. Depois é que nós vimos que o drama da obsessão é generalizado. É um grande flagelo universal. Universal, planeta Terra, claro. Que é o que nós conhecemos um pouco. Pois bem, abrimos o atendimento e lembrando Kardec de novo, ele trabalhava e dividia obsessão simples, fascinação e subjugação. Esse é um livro imperdível. Aliás, todos os da codificação. Eu não posso brincar? Só os livros astros, chamados assim, porque são os mais importantes, publicados pela Lavra Mediúnica do Chico, envolvendo aqueles autores que citávamos antes, são 88. Livros eu posso enviar a lista para vocês.
livros de cabeceira do espírita para a vida atual são 194. Cabeceira. Pode usar a cabeceira do vizinho, porque não vai ter espaço, né? Mas eu não posso desencarnar sem ler Paulo Estevão. Não posso. Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, Kardec, antes de tudo. Posso até não ler em sequência, posso mesclar, mas eu não posso abrir mão disso. Aí o espírito é bem assim, deixa para a próxima, porque ele tem a certeza que vai continuar vivendo. Só que ele esquece que na próxima tem outra cabeceira com o dobro, fora o que ele vai ter que ler no mundo espiritual, na erraticidade entre uma vida e outra. Então é melhor começar logo. Na verdade, a gente pode ter começado, não existem aqueles que leem 3, 4 livros, sou espírita, já conheço tudo, 3 ou 4 livros. E a gente sabe que a literatura hoje é uma literatura linda. Eu não estou nem falando de livros assim mais distantes, subsidiários, mas bonitos e com conteúdos válidos também. Estou me referindo só, por exemplo, à literatura pelo Chico. Só os astros são 88. Mas por que eu lembrei disso? Porque a ideia de obsessão complexa. Então, uma maneira com Kardec de examinar o problema da obsessão, simples, fascinação, subjugação. Uma outra, obsessão simples, obsessão complexa. Depois a gente pode trabalhar esse tema mais adiante. Então, o paciente, o espírito do Carlinhos, com 8 anos de idade, eu deixei entre aspas, mas eu podia tirar as aspas. Eu estou deixando por prudência. Aprisionado no passado. Como é que é isso? O passado já passou? O passado é presente. É presente em vários sentidos. Na dimensão espiritual, passado, presente e futuro são praticamente uma coisa só. Se a gente entrar em mecanismos da física moderna, mecânica quântica, teoria da relatividade, coisas da base da física moderna, nós vamos ter que rever toda a nossa conceituação de tempo. O que é a localidade, não localidade da física moderna e assim por diante. Então, qual é a questão? A ideia de que uma determinada vítima dele no passado, ele com essa brecha kármica, ele é identificado no mundo espiritual e é levado antes de reencarnar no sentido do nascimento para o lugar onde o drama tinha acontecido. Então havia um líder e havia vários outros que também tinham sido vitimados num determinado confronto sangrento, já há bastante tempo atrás. Muito bem, e ele cobrava essa dívida kármica. E aí o que acontecia? O espírito estava com tudo para reencarnar plenamente, mas algo do mental dele estava lá atrás, prisioneiro. Então ele reencarna naturalmente, com tudo aquilo que a gente conhece, mas uma fração da consciência dele não estava ali. E daí aquelas dificuldades. Pois bem, por que eu digo e daí aquelas dificuldades? Havia um segundo aspecto, por isso ela já era um tanto complexa. Esse espírito, que é o Carlinhos, como ele estava no passado, uma equação de tempo diferente. Isso é lindo para a gente ver. Eu imaginei que aqui tivesse um quadro negro ou branco, eu já ia começar a escrever umas equaçõezinhas aqui. Mas a ideia é de que se ele estava no tal passado, uma parte importante dele estava lá. Quando ele olhava dentro de casa para os pais, ele não enxergava os pais, ele enxergava os tais espíritos dos pais num outro passado. E aí ele via esses pais, vamos dizer assim, sendo algozes dele numa outra vida. Aí que ele não queria ficar em casa. Aí que ele ficava, vamos dizer assim, como que pelos cantos da casa, sem interagir inclusive com os próprios pais, pela visão espiritual que ele tinha. Muito bem. Como é que foi essa terça-feira, dedicada também a ele? A espiritualidade trouxe aquele hoje algoz, antiga vítima, que o detinha lá atrás, no passado. Ele incorpora, ou age psicofonicamente por uma das médiuns. Nós lidamos com ele da maneira própria, a abordagem mais amorosa possível, mostrando para ele o que ele não enxergava.
E porque não enxergava, na sua ignorância, ele agia com maldade, cobrando uma dívida, por vingança. Pois bem, ele anteviu coisas lindas que nós mostramos para ele para o futuro próximo. E aí ele abandona aquela perseguição. E trabalha com os outros para que aquela perseguição já não acontecesse mais, liberando o doente tanto daquele constrangimento de vários espíritos, cobrando aquilo tudo que tinha acontecido, como liberando para ele ser atualizado na equação de tempo pertinente. Consegue entender? Parece um pouco viagem, mas é isso. Isso é palpável. E aí o que acontece? Essa situação é resolvida. E o que é mais bonito, não se libera apenas o Carlinhos, do ponto de vista espiritual. Libertam-se todos. Então essa medicina, ela vai vir. E é uma medicina, de certa maneira já está, mas ela tem um efeito, que é um efeito multiplicador, que é fácil de visualizar. Pois bem, essa foi uma questão. E a outra questão é, na medida que nós atualizamos, nós tivemos que fazer um outro procedimento que talvez vocês não conheçam. Bem, é você trabalhar. Ele não tinha os pais católicos? Eles não trariam jamais o menino para a fluidoterapia, que era o que eu gostaria, para facilitar a recuperação dele. E agir no sistema nervoso central diretamente, pela aplicação fluídica. E aí o que acontece? A espiritualidade, de certa maneira, combinando conosco, com o anjo de guarda do encarnado. Por exemplo, outro caso, nós iríamos ver hoje, mas não é bem doença mental essa. Um caso em Sydney, Austrália, ou que fosse em Viena. A pessoa não vai vir, mas desobsessão é apenas um aspecto em que eu lido com os espíritos envolvidos no caso. Mas outra conversa fundamental é com o doente. É com o espírito que anima o corpo do doente de hoje. E na doença mental isso é muito importante, porque eles vivem distantes da realidade, mais do que os doentes clínicos. Então o que a espiritualidade faz? Eu aprendi com os espíritos. Trouxeram o Carlinhos para conversar. Desdobrado, com maior facilidade, quanto mais criança, melhor. Dormindo, melhor ainda, mas não é essencial. Até vendo novela é bom, porque para ver novela basta o mental inferior. Então, e o mental que vem é o superior. Então não tem problema. Não pode estar fazendo exercício de cálculo, de matemática, de física ou de literatura, mas concentrado no que está fazendo, porque aí exige o mental superior. E como é ele que vem, aí nós não conseguimos trazer. Carlinhos veio, conversamos com ele como nós conversamos com o espírito, sabendo das histórias antigas, do que ele havia promovido no passado. Nós fomos envolvendo ele numa amorosidade, num campo, eu diria, magnético, favorável, para coisas de dentro dele e do seu perispírito fossem se modificando com a visita dele. Fora o diálogo entre o coordenador e ele. Muito bem. Ao final, eu mostro para ele os pais atuais. E aí, como ele já estava na equação de tempo pertinente, quando ele agora olhava para os pais, ele estranhava, mas agora ele via os pais já espíritos preparados para recebê-lo dentro de casa. Porque daquele episódio muito antigo até a realidade atual, o que aconteceu? Eles evoluíram, esses espíritos hoje, pai e mãe. E agora o aspecto é outro. E aí ele já não rejeitava mais. E aí eu me lembro muito bem, ele disse: posso lhe pedir um favor? Eu falei: peça, vamos ver. E aí ele disse: eu posso esquecer isso tudo? Eu falei: pode. Você me autoriza? Porque isso tem que haver uma autorização pessoal, ou de um espírito que esteja como que conhecendo aquela realidade toda e autorize. Eu não posso escolher, eu ofereço, mas nunca até agora, das situações de necessidade, nós deixamos de fazer. Então, através do passe,
através do conhecimento do cérebro, das zonas relacionadas aos circuitos de memória, eu posso intervir nisso. E aí ele dorme imediatamente, porque é inerente uma coisa em relação à outra. E aí então ele agradece, né, antes de adormecer, e dali ele é levado de volta para onde? Para o seu corpo. É como se o corpo fosse novo para ele, porque ele agora é outra realidade. E aí ele vai impregnar via cordão fluídico tudo que ele recebeu em termos gerais na casa espírita ao perispírito restante dele e ao corpo, claro que num determinado intervalo de tempo maior ou menor, todo aquele proveito. E quanto mais criança quanto mais menos idade tem, mais rápidos são os efeitos. Se é médio, então, mais rápido ainda. Muito bem, vejam só, a reunião foi terça de noite, chegou na quarta-feira, a Joana recebe um telefonema. E aí a tia, professora de dança, Joana, o que foi que vocês fizeram? E ela falou num tom, e a Joana, nada tia, só rezamos. Tipo assim, não, se aconteceu alguma coisa, foi só porque a gente fez prece, não fizemos nada demais. Mas tinha sido um atendimento com aqueles detalhes. Pois é, Joana, o menino hoje está como nunca foi antes. Nunca ninguém viu. Pelo olhar, é como se agora ele completasse a reencarnação. E isso nos animou muito para uma infinidade de outros casos que a gente foi vendo. Com apenas uma reunião de tratamento, o espírito foi doutrinado, aquele do comando. A alma, porque encarnada, enferma, esclarecida, trazida em corpo mental, como a gente diz. Isso está na codificação, é só a gente estudar, céu e inferno, tem coisas ali, reforçando-se a perspectiva de adiantamento espiritual. Apagamento da memória da alma dos dramas do passado, a pedido. E quando a pessoa não pede, a gente sugere. E aí, ele aceitando, a gente vai e faz. Acoplamento da alma ao corpo, um acoplamento especial, tipo definitivo. Agora, colocando entre aspas, claro, agora reencarna. Pois não. Isso é apometria? É. Ele usou uma palavra que se chama apometria. Apometria é um conjunto de técnicas possíveis no sentido de facilitar o trabalho de desobsessão. Outro dia a gente pode conversar isso. A criança acordou no dia seguinte, completamente modificada, desaparecimento de quase todos os sintomas, pelo menos todos os sintomas importantes do autismo, por 2 meses seguintes, e se mantém bem há quase 8 anos. Esse caso, ele foi emblemático, e foi como a mola propulsora para a gente começar a estudar essa questão que nós não conhecíamos, até porque, sendo médico, a minha especialidade é outra, e eu não tinha. Essas coisas chegam mais pelo centro espírita. Então, trata-se de uma doença mental grave, de causa desconhecida pela medicina, até hoje, e sem tratamento específico. Esse caso revela aspectos espirituais importantes que, uma vez tratados, resultaram na cura do processo. Outros muitos casos, mas assim, com uma melhora imediata, a gente não teve mais. Mas melhora significativa e imediata, mas não total. De tal maneira... Oi? Comunicação do guia espiritual? Não houve. Ele estava por trás de tudo. Mas como são muitos casos, Rejane, a gente tem usado o tempo da gente, tem uma fila de espera que você não imagina. Então, a gente, tudo que é menos relevante, mas que seria interessante num modo de pesquisa, de estudo, a gente vai deixando, porque a gente sente uma dor muito grande, sabendo de que outros estão esperando um cantinho da reunião para terem um benefício equivalente. Mas você há de convir a alegria do mundo espiritual, e são esses espíritos que nos dão cobertura. Os grandes artífices desse trabalho são os espíritos. A gente faz umas coisinhas para ajudar, porque nós temos o fluido vital do encarnado. E fora conhecer a dinâmica, mecanismos fluídicos, magnéticos que ajudam, né? Mas os espíritos que estão por trás disso são espíritos lindos,
quase todos dos quais vocês já ouviram falar, e que têm um interesse imenso de que essas questões sejam conhecidas e elas possam se multiplicar, porque isso aqui é uma gotinha no oceano imenso das dificuldades desse grande mundo e planeta de sofrimento ainda. Só uma pergunta, o Carlinhos do Fim nunca chegou aí ao... Não. Nunca mesmo. Não, posso contar. Os pais acham que foram os padres, foi a oração e a missa. Eles nunca souberam disso. A fé deles hoje é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque viram algo que eles solicitaram que realmente aconteceu. Só que para nós não importa, tudo é bom. E quem diz que as orações que foram promovidas naquele outro templo não ajudaram? Claro. Não é? Muito bem. Esse é um outro caso. Estávamos no Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, no Seja, terminamos uma palestra lá, e aí vem um senhor e diz assim: olha, diante do que você falou aí, eu falo mesmo. Eu tenho uma amiga que tem um filho com um problema muito sério. Eu acho que é caso para aquele grupo lá de vocês. Eu falei: olha, está aqui o cartão, tem meu celular, pede para a mãe entrar em contato. Aí a mãe escreveu um e-mail, e aí eu pedi para ela fazer um vídeo para nos mostrar diante do que ela escreveu previamente. Então você olha a carinha dele, não chama muita atenção. Parece um garotinho normal, não parece? Rio de Janeiro, 4 aninhos de idade, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços e tentativa de autoflagelação, né, de se lesionar. Esse teve um diagnóstico presumido de autismo, mas depois foi corrigido. Pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação dos pais, ideias suicidas do pai e da mãe. Eu nunca vi isso, nem antes, nem depois. Aliás, graças a Deus. Não é? Os dois pensando em pôr termo à vida. Diante do que vocês vão ver agora. Ataques de raiva, ausência de sono. Vamos ver se vai funcionar? Aí eu tenho que chegar aqui perto. Esse vídeo, claro, foi... Ai. Sei. Existem efeitos físicos. Costumam acontecer aqui, não? Luz se apaga, se acende. Aqui no computador está um pouquinho sem memória. Um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Uma pergunta, vocês querem mais luz? Ou tá bom assim? Bom, não dormi até agora. Alguma pergunta enquanto isso? A senhora vai falar ainda do o que a casa espírita pode estar